Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Começa agora mais um Meu Amigo Missionário. Hoje, rapaziada, o bagulho vai ficar louro, porque nós temos uma convidada muito especial. Ela tem cerca de 1,70m, 1,80m no espírito, mas só que ela é uma grande mulher de Deus. Quem conhece sabe. Mas enfim, ela simplesmente é nepalesa, mas abrasileirada, é uma nepalesa tupiniquim, mas é cheia do Espírito Santo, ora muito em línguas, entrega a palavra, bate no você e ainda fala sobre um PAB ou uma base bíblica do porquê ela tá te batendo. E o nome dela é Aisha, ela já vai dar salve, ela tem ótimas e boas histórias pra gente, de coisas malucas, coisas legais, coisas médias, e a gente vai conhecer isso. Aisha, muito obrigado por estar nesse podcast, nesse singelo podcast. Conta pra gente, primeiramente, dá um salve e depois conta pra gente a sua trajetória, daquele jeito, de maneira sucinta, mas de maneira profunda pra gente, beleza? Oi, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez aqui no podcast e tô muito empolgada pro que vai sair as histórias que a gente vai compartilhar juntos aqui. É um pouco de como começou a minha trajetória. Deixa eu dar uma introdução rapidinha. Meu nome é Aisha. Eu tenho 25 anos, 25 anos, e eu já estou em missões desde os meus 3 anos de idade. Então, assim, missionária raiz do raiz. Então, com 3 anos de idade, meus pais começaram a se envolver com missões e foi nesse meio que Deus foi me encontrando e me pegou também com o coração missionário para alcançar almas, ir para as nações, me enfiar nos buracos e nos fins do mundo, porque eu gosto de um fim do mundo, viu? Meu pai sempre fala que eu sempre escolho os lugares mais aleatórios para morar no meio do mato, assim, sempre gostei dessas aventuras loucas com Jesus. Mas o meu encontro, assim, com Deus, que tudo começou, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Em torno de uns 9 anos de idade, eu estava morando no Nepal. Isso mesmo, gente, no Nepal. Se você não sabe onde que fica, é lá onde ficam os Himalaias, perto da Índia, no meio entre Índia e China. Falo Nepali fluente, Tapai Lai Assis Dino Ros, só pra você ficar aí com gostinho de Nepali. Eu morando no Nepal já, eu acho que uns 3 anos, eu estava numa crise do porquê que meus pais fizeram a gente mudar de país, mudar de nação, pra morar no meio do nada. Porque só pra vocês entenderem um pouquinho do contexto do Nepal, eu cheguei no aeroporto, gente, tinha macaco pulando dentro do aeroporto, tinha macaco pulando dentro do aeroporto, tinha vaca andando no meio do aeroporto, e eu olhava pros meus pais, onde que a gente veio parar? Chegamos no meio de uma guerra civil, pra você ter ideia, no meio de uma guerra civil, bem na época que o Nepal estava transicionando de monarquia pra democracia. Então a gente pegou 2 anos de guerra, bomba, tiroteio, loucura, e eu tava, gente, meus pais são malucos, o que eles estão fazendo da vida deles e colocar os filhos nesse lugar? Porém, eles eram muito apaixonados por Jesus, e isso começou a gerar em mim uma curiosidade, o que é que faz eles arriscar a vida deles, arriscar a família deles pra viver isso que eles chamam de chamado. E eu lembro que com 9 anos de idade eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde eu encontrei Jesus no meu quarto. E ele começou a tocar no meu coração e realmente tirar de mim muitos medos que eu carregava, inseguranças, coisas naquela época que estavam me incomodando. E eu comecei a sentir um amor bizarro. Eu acho que eu nunca tive uma experiência tão bizarra com o amor de Deus igual eu tive naquele momento. E eu comecei a sentir um amor sobrenatural e naquele momento eu falei, cara, isso aqui é bizarro. Tipo assim, tem algo aqui. O que meus pais estão fazendo não é normal, mas eu tô entendendo agora um pouquinho do porquê que eles são tão apaixonados por Jesus. E naquele mesmo dia eu me tranquei no quarto e eu comecei a orar. E comecei a falar, Deus, eu quero ter mais encontros com o Senhor. E foi lá que eu comecei a ter visões. Nesses momentos que eu me trancava no quarto, eu comecei a ter visões com Deus, comecei a ter visões de nações, comecei a ver o Egito. Eu acho que a visão mais nítida que eu tenho era das pirâmides do Egito e mulheres muçulmanas. E eu compartilhando o evangelho com mulheres muçulmanas. E é muito bizarro porque você, tipo assim, pula uns anos depois, ano passado, 2023, a mulher que eu vi na minha visão, eu encontrei no Egito e a palavra de Deus que eu entregava naquela visão, eu entreguei pra ela em 2023. Isso foi tipo 2007, 2008 e a palavra que eu sentia de entregar para ela era realmente sobre a identidade dela, que ela era filha. E eu lembro que nessa visão, essa mulher olhava para mim e ela falava assim, eu esperei por você por tanto tempo. E é muito louco, porque no Egito, quando eu tive esse encontro com essa mulher, que eu sabia que era a mulher da visão, ela falou a mesma frase para mim. E eu fiquei tipo, cara,
que loucura, né? Mas naquela época eu não entendia isso. Quando eu tive a visão, foi só algo que me marcou. Pirâmides, Egito, e Deus começou a falar comigo, eu vou te levar pra muitas nações, eu vou te levar pra muitas nações. E quando eu fiz 18 anos, foi exatamente isso que Deus fez. Ele começou a me levar pra esse lugar de missões, abrir mão da faculdade, seguir uma obediência realmente radical, de largar tudo pra trás e seguir essa vida em missões. E foi a melhor decisão da minha vida. Mas isso aí é uma versão bem resumida da minha história. Tem muita história. Caramba, simplesmente missionária desde os 3, né? Imagina a carteira assinada aqui que não ia fazer. Meu amigo Charlie Brown. Nossa, simplesmente você tá ouvindo uns alguma coisa assim, aqui tem uma bebê muito fofinha brincando aqui no espaço, então realmente tem esse negócio. Mas enfim, cara, muito interessante. E quando você começou sua vida em missões, na verdade, vamos fazer uma retrospectiva. Quantas nações você já visitou? E claro, traz pra gente aquelas histórias que são preciosidades, assim, que no momento você falou assim, meu Deus do céu, talvez eu vou morrer. Hoje em dia, meu Deus, obrigado, Senhor me salvou, me curou, me restaurou e estamos vivos pra contar a história. Eu já viajei pra 23 países e eu conto países que eu fiquei mais de 2, 3 semanas. Não conto passagem, mas 23 países, que é loucura pensar que eu tenho só 25 anos, quase no mesmo número da minha idade. Eu preciso só de mais 2. Agora, histórias, gente, onde começar? Eu vou contar 2. Uma foi quando eu tava no meu prático, na Europa. Gente, você nunca imagina que você iria passar perrengue na Europa. Todo mundo pensa que vai ser um glamour, que vai ser incrível, que vai ser bonito, que é Torre Eiffel. E o meu perrengue, a minha situação que eu achei que eu ia morrer foi em Paris. Paris, gente. Em Paris, tô trabalhando com refugiados que acabaram de sair da guerra. Foi na época que foi a guerra que tava acontecendo na Síria. E eu tava lá com os refugiados servindo. E a gente estava evangelizando, já fazia 2 semanas nesse bairro, nessa rua, e eu comecei a evangelizar os traficantes. Porém, eu não sabia que eles eram traficantes, né? E eu comecei a afetar realmente o comércio ali, sem perceber. E aí o chefe lá, traficante, na sua bicicletinha, veio até mim e me ameaçou com uma faca. E ele começou a me xingar e começou a falar um monte de coisa. E eu, tipo assim, eu tinha 18 anos de idade. Eu tava, gente, o que tá acontecendo? Eu vou morrer aqui. E aí os meus líderes que estavam comigo na época não sabiam da situação que tava acontecendo, eu estava sozinha, não sei nem como que eu fiquei sozinha, e naquele momento o cara tava com uma faca na mão, olhando pra mim, na sua bicicletinha, me ameaçando, falando. E eu lembro que naquele momento eu olhei pra ele e eu falei, meu Deus, ele tá endemoniado. Eu olhava pro olho dele e eu falava, cara, esse cara tá endemoniado. E eu comecei a orar em línguas na minha mente, eu tava com medo de falar qualquer coisa, vai que eu deixo ele mais irritado, e aí eu comecei a orar em línguas, e de repente o Espírito Santo falou assim, ele não vai fazer nada com você. No momento que o Espírito Santo falou comigo, ele parou, e ele ficou estagnado, tipo assim, ele ficou imóvel, olhando pra mim, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E naquele momento eu senti uma paz sobrenatural enchendo meu coração, e eu realmente senti a segurança de que o Espírito Santo tava ali comigo, me protegendo. O cara enfiou a faca no bolso, virou, pegou a bicicleta e sumiu. E depois disso, não me incomodou mais. Eu fiquei mais 2 semanas evangelizando nesse bairro, e ele passava por mim, ele olhava pra mim, assustado, e até hoje eu não sei o que ele viu, o que aconteceu naquele momento, eu só sei que esse cara nunca mais me incomodou depois. Então, assim, foi um momento que eu fiquei, cara, eu vou morrer e eu vou morrer em Paris. Pelo menos era em Paris, na verdade. Um testemunho bem louco. Outra história muito doida foi quando eu estava morando na Papua Nova Guiné. Então, eu ajudei a pioneirar uma escola da Bíblia na Papua Nova Guiné. Para aqueles que não sabem, é um país que fica em divisa com a Indonésia e é um lugar realmente muito tribal. E eu morei no meio de uma tribo canibal. E aí, loucura, gente, eu sei, você tá aí, meu Deus, o que essa menina faz da vida? E eu tava morando no meio dessa tribo canibal, e eu lembro que eu tava olhando pro vilarejo, a gente tava morando num, tipo uma casinha, uma cabana, não é nem uma casa aquilo, porque era tudo umas madeiras penduradas, e a gente tava no topo da montanha olhando pra baixo. E eu lembro que eu olhei assim pra baixo e eu comecei a ver fogo. E eu pensei assim, gente, o que tá acontecendo? Será que estão queimando a floresta? Talvez um acidente? A gente começou a ficar preocupado, orando e tudo. E aí a gente orou e foi dormir. Paz e tudo. Acordei no outro dia e descobri que a gente tava em guerra. Uma guerra civil. Tá vendo? As guerras civis me perseguem, gente. Deus gosta de me levar em aventura. E essa guerra que estava acontecendo ali na tribo, a gente descobriu que algumas pessoas, teve uma briga entre 2 tribos. Uma das tribos entrou na casa de um dos caras, matou a família toda e botou fogo. E esse era o fogo que a gente estava vendo. Nessa mesma semana, a gente foi uma semana louca. Tudo que eu vivi, na verdade, na Papua Nova Guiné foi muito louca. A gente podia fazer um podcast só sobre a Papua Nova Guiné, porque tem história pra contar. Nessa mesma semana, eu peguei uma infecção no dente. Uma infecção no meu dente e não tinha hospital.
hospital. Não tinha nenhum hospital perto. Pra mim chegar no hospital levava em torno de 1 a 2 dias. E aí a gente tinha uma médica na equipe, ela olhou meu dente e ela falou assim: você precisa de antibiótico urgente. Se você não tomar antibiótico, é capaz de você ser internada. Mas não tinha hospital pra ser internada. E aí eu lembro que naquele momento eu falei assim: Deus, ou eu vou morrer com a guerra civil que tá acontecendo, ou eu vou morrer por causa do meu dente. E aí eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu comecei a chorar. E eu falei: Deus, eu não quero mais essa vida de missões, eu quero desistir, tá muito difícil. E não é uma vida de morango, é muito, muito difícil. E eu comecei a chorar e naquele momento que eu estava chorando, o Senhor começou a, ministrar no meu coração sobre o que é realmente entregar a nossa vida ao Evangelho. Parece algo tão bobo, um dente, uma guerra civil, mas, assim, naquele momento Deus começou a me confrontar. Eu entreguei a minha vida por você. E eu estou pedindo pra você confiar em mim. Você falou pra mim que você confiava em mim. Você confia que eu vou cuidar de você? Você confia que eu vou proteger você? E aí eu comecei a falar: não, Deus, eu confio em você. E aí Deus me fez outra pergunta: mas e se eu não te curar? Você ia continuar me adorando? Você ia continuar me servindo? Se acontecesse alguma coisa e você perdesse todos os seus dentes, você ia continuar me amando? E eu, meu Deus, gente, dente pra mim é algo... Todo mundo, na verdade, eu acho que pode entender o que eu quero dizer. Mas, ninguém quer ficar banguelo, né? Ninguém quer ficar sem dente, não é bonito, não é atraente. Especialmente numa jovem, na época eu tinha o quê? Uns 19, 20 anos. E eu tava assim: Deus, eu não quero ficar sem dente. E aí Deus começou a quebrar muito desse medo que eu tinha e essa falta de fé e falta de confiança. E aí eu orei naquele momento, entreguei pra Deus, falei: Deus, se eu perder todos os meus dentes, tá tudo bem, eu vou continuar te servindo, vou continuar te amando, super dramática. Chorei muito. E aí no outro dia, fui dormir, no outro dia a gente viu, a paz, a tribo entrou em paz, não tava mais tendo guerra civil, e eu acordei sem dor de dente. E aí o Senhor começou a falar comigo: viu? Eu tô cuidando de tudo. E aí ele me lembrou de Mateus 6,33. Enquanto você busca o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu comecei a experimentar ainda mais esse cuidado de Deus e realmente essa proteção de Deus. Deus realmente se importa com as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E todas as situações da minha vida que eu vivi de quase morrer ou de quase perder o meu pai. Gente, tem tanta história. Meu pai já foi preso. Então, tanta coisa que a gente já viveu como família. E eu, na minha caminhada em missões com o Senhor, tenho visto a mão bondosa do Senhor cuidando e protegendo e guardando a minha vida e a minha família, e me levando para um lugar ainda mais profundo de confiança nele. Bom, nesse exato momento eu acho que você tá falando: meu Deus, temos uma missionária raiz no recinto. Rapaz, estamos falando de coisa raiz, é tapa na cara, tá ligado? Mas caramba, eu só fico imaginando as próximas histórias. Se você que tá ouvindo aí, quer um segundo episódio com a Aisha, chama nós aí. Enfim, o que você tá fazendo no momento? Quais são os projetos? Quais são as iniciativas? Qual é a vida da missionária raiz no momento? Então, hoje eu faço parte do Dunamis School of Ministry. Eu tô liderando hoje toda a parte de estudos bíblicos, ensino bíblico. Eu ajudei a pioneirar a escola da Bíblia aqui na Dunamis Farm de 3 meses. Parte disso eu também faço parte da intercessão, cura e libertação. Tô ajudando a pioneirar, no momento eu tô ajudando a pioneirar e rodar uma escola em Moçambique da Bíblia, também de 3 meses. E eu acho que é isso, eu dou aula, eu prego, dou tapa na cara com a Bíblia, e realmente eu sinto esse chamado de Deus pra discipular pessoas na palavra de Deus. É o que eu sou super apaixonada, então tudo que envolve Bíblia, conta comigo, eu tô dentro, e eu tenho feito isso nos últimos anos. E nessa vida, nessa caminhada, pelo jeito, o pioneirismo é o nome do jogo, né? Quais são os principais desafios que você viu em todos esses anos aí de implantação da escola da Bíblia, agora implantando uma nova escola da Bíblia, etc e tal? Boa pergunta. Eu acho que o maior desafio que eu vejo em pioneirismo é a vontade de desistir. Todo mundo quer viver aventuras com Deus, todo mundo quer pioneirar coisas, começar coisas novas. Existe algo dessa aventura, essa busca por algo novo, algo diferente. Então eu sempre encontro pessoas que querem pioneirar. Porém, eu encontro poucas pessoas que conseguem perseverar no pioneirismo, que conseguem começar algo e carregar aquilo até o fim. Então, tanto na Papua Nova Guiné, quanto aqui no Brasil, quanto em Moçambique, eu tenho deparado com várias pessoas que no começo estão dentro, vamos pioneirar, bora pra cima, mas poucas pessoas que conseguem terminar da mesma forma que começou. Então eu acho que essa consistência, essa fidelidade no meio dos desafios, porque pioneirismo vem com muito desafio. Você às vezes começa sozinho, você às vezes caminha sozinho, às vezes pessoas não concordam, não apoiam, não dão suporte, mas eu acho que perseverar do começo até o fim e entender que muito mais do que quantidade é qualidade. Eu sei que é uma frase meio engraçada, mas muitas vezes a gente pensa: eu quero alcançar milhões, eu quero rodar uma escola da Bíblia de 200 pessoas, 300 pessoas. Cara, mas será que eu consigo
ser fiel com 5? Será que eu consigo ser fiel com um pouco? Porque eu acredito muito que Deus, ele honra aquele que consegue ser fiel com pouco, ele vai dando mais e mais. Hoje, eu pioneiro muitas escolas da Bíblia, deram muitas pessoas, porque eu fui fiel com 5 que Deus me deu na Papua Nova Guiné. Eu fui fiel em perseverar naqueles 3 meses que foram alguns dos 3 meses mais difíceis da minha vida. Então, assim, eu creio que muito essa questão de perseverar na palavra de Deus, e a gente vê isso em Neemias, né? Eu não consigo falar no podcast sem mencionar a Bíblia. Então, a gente vê na vida de Neemias, de Esdras, que o que mais desafiou eles no pioneirismo foi realmente permanecer fiel do começo até o fim, perseverar em todas as oposições, lutas e dificuldades. Meus amigos, o jogo da vida é esse, permanecer, né? Já dizia a própria Bible, não vou saber trazer referência porque ainda tô lendo Mateus, ainda não terminei o Novo Testamento, né? Mas aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Tá certo, professora? Apocalipse, irmão. Já tô na última semana, brother. E olha que, né? Semana de Jesus. Uhul! Enfim, agora vamos lá. Vamos caminhar um pouco mais nessa história aí. Quais são as palavras, as direções? Vai pioneirar mais coisa? Vai revolucionar o mundo? Vai jogar a Bíblia pra cima e falar assim, rapaziada, quem pegar, pegou. Como é que vai ser? Eu acho que eu poderia resumir em 2 pontos. Eu quero ver todas as línguas, tribos e nações ter acesso à palavra de Deus. Então, tudo que eu puder fazer, seja ensinando, traduzindo, disponibilizando a Bíblia, eu quero fazer isso acontecer, porque eu acredito que não existe avivamento sem a palavra de Deus. Porque não tem como a gente mudar algo se a gente não conhece a palavra de Deus. Não tem como a gente trazer uma reforma que vai durar e vai perseverar em todas as épocas e gerações se a gente não estiver vivendo em cima e caminhando em cima de princípios que estão na palavra de Deus. Então, eu acho que a primeira coisa é ver todos os línguas, tribos e nações ter acesso à Bíblia. Se eu puder fazer isso na minha vida, durante meus anos de vida, eu vou me sentir muito realizada. E realmente é um desafio muito grande, mas tudo é possível para aquele que crê, não é verdade? E eu acho que a segunda coisa seria alcançar o Oriente Médio. Eu tenho uma paixão muito grande pro povo muçulmano. Quero ver o povo muçulmano alcançado, eu quero ver eles tendo acesso à palavra de Deus, ouvindo o evangelho, se convertendo. Então eu acho que essas 2 coisas são coisas que queimam no meu coração. Quero continuar pioneirando. Gostaria muito de pioneirar no Oriente Médio. Eu acho que isso não podia nem sair aqui. Mas quero muito pioneirar no Oriente Médio. Quero muito ver as pessoas ter acesso à palavra de Deus lá. Futuramente, quem sabe, pioneirar coisas com tradução da Bíblia. Caraca, Oriente Médio, Bíblia, são palavras que são bem perigosas, né? Muito perigoso esse negócio aí. E falando nisso, né, você comentou a respeito de tradução da Bíblia. Bom, você é a autoridade mais próxima que nós temos a respeito do assunto aqui. Quais são, agora também, né, os desafios na tradução da Bíblia? Porque quantas línguas a Bíblia tá hoje? Não sei. Enfim, você que quer saber... Precisa. Tá, o que precisa? Olha, hoje na Ásia eles falam que tem em torno de 800 não tem acesso à palavra de Deus, e na África, se eu não me engano, 600. Isso sem contar a Europa, América Latina e outros lugares, porque tem vários dialetos, não existe só uma língua em cada país, tem vários dialetos, tem várias línguas de tribos dentro desses países que não têm acesso à palavra de Deus, ou tem, na verdade, nenhum material escrito, seja de Bíblia ou de qualquer coisa. Então, tem muitas línguas ainda que precisam ter acesso à palavra de Deus. Acho que tem um trabalho aí pra fazer. E quais são os desafios que os missionários tradutores enfrentam? Porque realmente é uma coisa que, sejamos honestos, eu não sei, eu não lembro muito certo qual é a árvore, né? Mas a galera fala que uma tamareira, se eu não me engano, é a árvore do legado. Por quê? Quem planta uma tamareira não come do fruto. Os filhos, os netos comem. Então, é a árvore do legado. É realmente você gastar uma vida. É uma vida pra você aprender uma língua. Irmão, eu falo inglês e falo inglês mal. Até o momento, tá ligado? Já é difícil. Imagina você aprender um dialeto do Quinta de Piracicaba, velho. E aí você traduzir a Bíblia pra isso. Deve ser muito desafiador. Mas conta pra gente, quais são os desafios aí? Eu acho que o maior desafio hoje seria ter pessoas para traduzir a Bíblia. O problema não é o treinamento, o recurso financeiro. Hoje existem muitas pessoas que estão investindo sim em finanças. É claro que é muito importante manter missionários que têm chamado para a tradução da Bíblia. Porém, eu acho que o maior desafio é ter pessoas que estão dispostas a gastar a sua vida traduzindo a Bíblia. Tem muitos poucos tradutores, muitos que desistem no caminho, muitos que às vezes morrem no processo, porque vão alcançar tribos muito remotas, vão alcançar lugares muito difíceis de uma pessoa alcançar e chegar até lá. E é perigoso.
perigoso. É algo realmente perigoso. E é algo que o inimigo também fica furioso e tenta com tudo pra parar. Tanto que, eu não sei se você sabe, mas teve missionários da Jocum que trabalhavam com tradução da Bíblia que sofreram um acidente e morreram recentemente. Uma tragédia, realmente, porque já é difícil conseguir tradutores, pessoas que estão dispostas a gastar a vida deles fazendo isso. E quando nós temos, existe desafios não só de oposição espiritual, mas também oposição física e realmente pessoas que perseveram. Aquele negócio de pioneirismo que eu falei, que perseveram até o fim. Porque às vezes pode demorar 20 anos, pode demorar 10, 15 anos pra ver pelo menos um dialeto ter acesso à Bíblia de forma oral. Eu não tô nem falando em escrita. Escrito demora mais de 40, 50 anos. Eu tive o privilégio de conhecer um irmão lá no Nepal, não posso contar o nome dele, mas ele foi alguém que gastou 50 anos da vida dele pra traduzir apenas o Novo Testamento no dialeto de uma tribo remota. 50 anos, gente. Isso é uma vida inteira. É algo que ele mesmo não vai poder usufruir porque ele teve que aprender um idioma, ele traduziu e pra ele, tipo assim, ele tem a Bíblia na língua dele. Ele fala inglês, tem a Bíblia na língua dele. Então ele gastou 50 anos da vida pra que uma tribo de 15, 20 pessoas tivesse acesso à palavra de Deus. Então, pro mundo, isso parece loucura, não é verdade? Pro mundo fala, cara, por que você tá gastando seu tempo com isso? Mas ele entendia que era o chamado de Deus pra ele fazer isso. Então eu acho que os desafios é ter pessoas que vão perseverar, oposição, tanto espiritual quanto no mundo, né? Porque ninguém quer ver esse trabalho avançar. Mas eu acho que o maior desafio é ter pessoas realmente engajadas com a tradução. Você, meu amigo, que Deus tá te dando a visão pra traduzir a Bíblia, cara. Grande coisa ele tá te pedindo, hein? E quão gloriosa e honrosa é essa coisa que ele lhe pede. Agora, para caminharmos pro final, você que tá ouvindo aí, fala, obrigado. Qual é a dica que você dá não apenas para missionários, mas para cristãos que realmente não entenderam o que é a Bíblia? A preciosidade que nós temos de um livro de mais de 2000 anos que foi preservado e é o maior best-seller da história da humanidade. O que você tem para falar para esses cristãos que acham que a Bíblia é apenas um livro e que tem que ler de maneira religiosa? Já vou pegar pesado. Vai se converter. Porque se você se considera um cristão e você não leu a sua Bíblia ou não buscou pelo menos ter conhecimento da palavra de Deus, você não pode se considerar um discípulo de Cristo. Porque em João, várias vezes, João capítulo 14, capítulo 15, Jesus repete várias vezes, aqueles que obedecem às minhas palavras são aqueles que me amam. Então não tem como a gente amar e dizer que nós amamos Jesus se nós não conhecemos a palavra dele, se nós não obedecemos a palavra dele. Então eu acredito que Deus está levando a gente como discípulos para o nível de entendimento de, cara, eu não consigo ser um discípulo de Cristo sem conhecer a palavra dele, sem conhecer ele, porque afinal a Bíblia é a história de redenção de Deus, é a história do caráter e da natureza de Deus, é a história da nossa identidade como discípulos, como filhos de Deus. Então, se nós nos consideramos cristãos, se nós nos consideramos discípulos de Cristo, nós precisamos conhecer a palavra dele, porque se o nosso amor é revelado através do nosso obedecer, do nosso conhecer da palavra dele, a gente ainda tem muito milha para andar, muito para conhecer, muito para aprofundar, porque a Bíblia é infinita. Afinal, o autor que inspirou ela, ele é infinito. Então tem conhecimento ali para anos e anos, gerações e gerações, para toda a eternidade. De verdade, eu acredito que dá pra gente estudar a palavra de Deus por toda a eternidade, porque ele é um Deus infinito. Então eu acredito que se você aí tá me ouvindo, você nunca leu a Bíblia inteira, esse é o desafio para você ler a Bíblia inteira. Se você ler 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia inteira em 1 ano. Então vai se aprofundar na palavra de Deus, vai conhecer as escrituras para que você possa realmente se considerar e se chamar de um discípulo de Cristo. Só queria dizer que você poderia muito dormir sem essa, mas fica a dica. Mas enfim, minha nobre, muito obrigado pelas suas palavras. Eu espero que realmente as pessoas que venham ouvir esse episódio sejam despertadas pelo Senhor para a tradução da Bíblia, para acabar com o analfabetismo bíblico e para realmente levar não apenas a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as nações, mas sim realmente viverem a palavra de Deus. O homem sábio é aquele que ouve e pratica. Então, cara, leia a Bíblia e pratica esse negócio, pelo amor de Deus, por favor. E vamos finalizando bem aqui. Mas a minha afirmação para você é: levanta da cama, levanta da cadeira, pegue seu avião, abra sua Bíblia e vá fazer alguma coisa para Deus e tchau.